Tô me sentindo a Madonna depois da lasanha aqui, velho. Tá foda. Coisa horrível. Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Primeiramente, agradecer mais uma vez aqui a organização da UXConf pela oportunidade. Eu fico muito feliz em vir aqui mais uma vez. É a terceira vez que eu venho na UXConf, a segunda como palestrante. E como o Pedro e o Thiago mesmo falou, fizemos muitos amigos aqui e é bom ver vários deles aqui de novo. Bom, eu sou o Xusley Dias, trabalho com Business Intelligence hoje na Handmade. Também sou professor de métricas na EBAC, uma escola lá em São Paulo. E hoje eu vim falar para vocês um pouco sobre como utilizamos dados para revolucionar alguns negócios. Mas eu trouxe também o Thiagão. Aqui é a minha primeira vez, então eu queria falar 3 coisas. Eu estou feliz pra caralho de estar abrindo aqui as palestras com um cara de BI e um cara de negócio e serviço em um evento de UX. Então isso quer dizer que a gente está levando a discussão para um outro patamar. O segundo é que ontem eu descobri que reconhece um paulista pela quantidade de palavrão. Então, porra, se eu falar algum, vocês Relevem. desconsiderem. E qual que era o terceiro mesmo, cara? O happy hour. Não? Não, né? Enfim, depois a gente fala sobre isso. Começa aí, garoto. Bom, o assunto hoje é dados para revolucionar negócios além do digital. Mas eu queria fazer uma breve lembrança aqui. Já falamos de métricas em vários conceitos. Está um pouco alto aqui, deixa eu... Em vários âmbitos. Já falamos para identificar o usuário, montar personas, validar hipóteses ou até justificar investimentos. Isso já falamos, inclusive, aqui na UXConf. Na primeira UXConf, eu trouxe a palestra de teste AB para a gente validar e otimizar algumas interfaces. E era basicamente dados e métricas. Na segunda, o William Sertório falou que gostar de métricas é bem melhor do que não gostar de métricas e trouxe mais uma série de abordagens sobre a importância dos dados. Juntamente com o Luiz Felipe, que trouxe a The Light Side of the Numbers, que ele falava que você pode utilizar dados... É o nosso chefinho. Esse slide ele pagou, né, para entrar aqui. Puxa saco. Que a gente pode sim utilizar dados sem prejudicar a experiência do usuário e sem matar a criatividade e a inovação. E também já falamos de toda a importância de mensurar em alguns dos eventos do TDC, em Porto Alegre, São Paulo e agora em Floripa. Tá, falamos isso porque nós acreditamos que conseguimos, através de dados, entender as pessoas. Os dados são representações das pessoas hoje. E a gente utiliza isso nesse contexto para entender o que ela está fazendo, o que ela não está fazendo, enriquecer um produto, melhorar, mas sempre pensando no usuário e falamos muito sobre experiência. A questão que a gente queria trazer hoje é falar um pouco sobre negócios também. Por isso que nós montamos essa dupla aqui. Ó. Que bela dupla. É uma bela dupla, né? A gente não canta sertanejo, igual o Glauber queria que a gente cantasse, mas enfim. A ideia aqui é a gente juntar o skill de dados com o skill de serviço e negócios, mais ou menos assim. Por que fazemos isso juntos? Agora... Ai, caramba, peraí. É o de baixo, sempre. Eu resolvi começar com uma citação minha, que a humildade é para os fracos. Mas, na verdade, foi com esse conceito que eu cavei meu emprego na Handmade. Eu cheguei para o Jimmy e falei, cara, eu sou designer de serviço e tem muita coisa para a gente fazer antes de pensar em interface. Então, eu uso bastante esse jargão, que toda interface é avatar de um serviço. E vocês vão ver que muito que a gente está falando aqui é seguindo esse mindset de preparar o terreno, arrumar um negócio e aí sim entregar uma experiência focada na interface em si. Então, eu estou aqui para contar alguns cases de algumas coisas que a gente já fez. Essa é a fofinha Dona Margarete. Ela mora no Google, né? Essa imagem é do Google Images. Mas é só para vocês entenderem um pouquinho da persona. Então, ela é uma brasileira batalhadora, está ali na vida. Só que como todos nós, eu me incluo nessa, deu aquela escorregada no crediário, ficou com o nome sujo e acabou ficando desbancarizada. Então, quando a gente pensa, qual que é a solução para a Dona Margarete, seria uma coisa meio óbvia, né? E tem um monte de gente fazendo isso no mercado. Cara, vamos criar um cartão pré-pago para pessoas desbancarizadas, que não tem risco de crédito e etc e tal. Tudo bem, coisa maravilhosa. O grande problema é que a Dona Margarete, ela pode até receber o seu salário por lá, mas ela simplesmente saca, porque ela não tem confiança, ela tem trauma do cartão de crédito. E todo mundo deve saber que um cartão de crédito, uma bandeira e tudo mais, ganha pela transação. Então, a gente tinha esse problema. E aí, o Touché 2, né, que a gente está chamando aqui, que isso aqui já foi briefing, né, isso nem começa a nossa solução aqui,
era de criar um aplicativo que ajudasse ela a gerir o dinheiro. Se ela sacasse o dinheiro e colocasse na latinha de Nescau em cima da geladeira, não teria como a gente ajudar. Então, um aplicativo poderia ser uma solução interessante. E a partir do momento que já existe esse aplicativo, qual que foi o insight dos caras? Pô, vamos criar um marketplace também. Vai virar uma renda secundária para a gente, oportunidade de oferecer coisas interessantes para a dona Margarete e tudo mais. Só que, né, como diria a Lineu Silva, aqui tem ética, porra. Não posso fazer a mulher se enforcar, Vamos ferrar ela, né? Oi? Não vamos ferrar ela. Então o grande desafio do projeto começou daqui. Como ajudar a dona Margarete a comprar sem se enforcar. E aí aí tem um ponto importante. Porque é justamente isso, ela tem medo, né, cara? Ela já se ferrou. Então se a gente dá um marketplace e ela se ferra pela segunda vez, cara, aí essa mulher vai ficar traumatizada para sempre. Então o segundo passo foi ensinar ela a poupar e incentivar que ela criasse a lista de sonhos, a lista de desejos dela. E aí, com isso, o que a gente ia fazendo? A gente ia entendendo os seus hábitos para mostrar para ela o momento certo de comprar, o que comprar. Né? Então, falou, pô, dona Margarete, sabe aquele liquidificador que você está sonhando há um bom tempo? É agora. Você mandou muito bem durante os últimos 3 meses, economizou direitinho, compra agora com desconto o teu liquidificador. E aí, o que isso reflete no produto? Confiança. Porque ela tem o entendimento de que eles estão me ajudando. E aí, quando ela tem confiança, ela passa a transacionar com o cartão, usar o cartão, deixa de sacar e também passa a consumir dentro do aplicativo. A gente fez isso pela primeira vez, acho que foi o primeiro case que a gente fez alguma coisa nesse sentido, né? Exato. E a gente falou, cara, eu acho que... Pô, tem alguma coisa aí, né? Foi sem querer, né? Aí, beleza, cara, sem querer. Aí a gente fez o segundo, a gente começou a entender um padrão. E qual que é esse padrão? A gente criou quase que um framework, que é parte de um desafio. A gente cria um gatilho para conseguir extrair dados. Depois a gente pega esses dados, né, que já dizem alguma coisa, e aí sim traz o aperfeiçoamento, traz impacto em produto. Então você está dizendo que a gente somos data-driven design, no caso, né? Não sei, cara. Só porque está no hype, está na modinha. É isso? Você que manja essas coisas. Eu não gosto dessas coisas ensaiadas. Então, velho. Puta que pariu. Esse é o ponto um assunto que está super em alta e que eu queria trazer aqui alguns entendimentos para a gente continuar a nossa conversa. Tem muita gente falando de data-driven design. E qual que é a abordagem data-driven? Ela diz que você vai tomar suas decisões baseadas em dados. Só que ela diz que você vai tomar somente baseados em dados. Isso faz você desconsiderar todos os outros atributos que circundam o negócio, o produto. É como se você ignorasse pesquisa com o usuário, os objetivos de negócio, regra de negócio, tudo que circunda ali tecnologia e tomasse a decisão só com o dado que você tem. Essa não é uma abordagem tão exata, apesar de ser o termo mais conhecido e difundido hoje. Tem uma segunda abordagem que é um pouco mais branda, que é o Data Informed, que ele diz o seguinte: você vai utilizar os dados que você tem junto com as outras variáveis para você sim analisar qual é a melhor decisão para tomar naquele momento. Você junta a pesquisa que você fez, o parque tecnológico que você conhece que tem, toda a abordagem sistêmica e o seu time que você tem interno, e aí você junta com os dados e toma uma decisão mais branda. O que a gente fez hoje, que a grande dificuldade é a gente ter esse dado para tomar decisão e otimizar o produto. Dentro do nosso framework, o que a gente faz basicamente é criar um mindset data builder. Se eu não tenho dado, eu gero ele para aprender com ele e otimizar o produto e ficar assim rodando esse ciclo. Tá? Manda mais um aí. Só passa mais um slide. E aí o que a gente acha muito interessante é que isso não deixa de falar de experiência. Só que a gente está entregando uma melhor experiência em outra esfera, que não na interface. A gente está aperfeiçoando o produto, o serviço. Vão ter outros exemplinhos agora para vocês entenderem. Vou trazer um exemplo agora, já que a gente entendeu o framework, que era o case é o seguinte. A gente tinha uma empresa de telefonia com altos custos de call center, né? A central de atendimento deles lá era super onerada, e aí é um gargalo que talvez não seja particularidade dessa empresa, acontece com várias outras, já fizemos alguns outros projetos nessa linha, e acredito que algum de vocês aí, que estão inseridos no negócio, deve ter esse gargalo também. Tem gente até quase levantando a mão ali, ó. Eu. Então acontece muito, e o grande desafio é aqui, como que eu faço essas pessoas migrarem para o autoatendimento? Porque se eu ofereço autoatendimento e eles continuam sem ter previsibilidade, eles vão continuar ligando. Se eu ofereço vários canais digitais e eles não funcionam bem, e eu não sei como eles usam
se é que conseguem utilizar, eu não vou conseguir fazer que esses usuários, esses clientes, mudem para um canal digital, para gerar essa economia. Qual que era o desafio? Como fazer que eles liguem menos, ou que utilizem um autoatendimento? E aí, a grande sacada aqui foi rastrear todos os pontos de contatos, que foi basicamente assim. Vou contar a historinha aqui. A gente tinha um cliente e ele tinha os seguintes pontos de contato: uma central de atendimento, um aplicativo mobile, ele tinha uma régua de relacionamento via e-mail e também um portal do cliente que ele acessava. E ainda recebiam as SMS de vez em quando. Só que do lado do negócio, eles não tinham visão alguma de qual usuário consumia as informações desses canais e como consumia. Não sabia se ele conseguia realizar as tarefas dele no aplicativo, não sabia se ele conseguia gerar uma segunda via de fatura dentro do portal do cliente. Então, a primeira coisa que a gente fez aqui, o objetivo era diminuir ligação. A gente não simplesmente criou um novo aplicativo e falou que ele ia usar, ou propôs tire o telefone do seu site e não deixa o cliente saber qual que é o telefone do seu 0800 para ele parar de ligar. Demos um passo atrás, mapeamos toda a experiência e fizemos aqui, então, um traqueamento, que a gente chama, que é a forma de monitorar, omnichannel. Toda vez que ele acessava um desses pontos de contato, eu identificava ele pelo seu IDzinho e falava, esse cara veio aqui e clicou aqui, clicou ali. Ou ele ligou na URA, se identificou, ele desceu nessa árvore de URA e fez tal ação. E isso não é nada de outro mundo, fizemos isso com o Google Analytics. E sim, é possível monitorar informações da uma central telefônica via Google Analytics. Então, eu cerquei todo ele e agora o que temos? Eu sei o que ele faz, quando faz e por que faz. Com isso, ao invés de eu simplesmente falar, agora você não me liga, você vai ser só atendido nos meus canais digitais, você vai fazer o seguinte, eu entendo como que você quer consumir o serviço, em qual canal você consome ele da melhor forma, e assim eu me antecipo, falando, esse cara é o tipo de usuário que consegue se virar no aplicativo. Eu vou sempre direcionar ele para usar sempre o aplicativo, com push notification, seja lá o que for. Esse outro se resolve na web, o outro resolve na URA. Então, me antecipo, dando o caminho que é mais adequado para ele, e assim ele deixa de ligar para a gente. E, mais uma vez, o que temos em cima disso tudo é o nosso framework. O desafio, o gatilho, eu gero os dados e utilizo ele para ter um impacto no produto, na estratégia final, novamente. Beleza? Agora eu vou mandar mais um, acho que esse vai ficar bem claro. A gente tinha um produto de longo prazo, que era um consórcio. Então, consórcio de carro, de casa, é longo prazo pra caralho mesmo. Desculpa. E aí tem o grande ponto é que esses caras tinham uma taxa gigante de cancelamento. E aí, só para vocês entenderem como é que funciona, imagina que a comissão, né, de quem vendia esse consórcio era dada integralmente no terceiro mês. Produto lá de, sei lá, 40, 80, 100 meses. O cancelamento ele acontecia até o sexto mês. O cara vai lá, compra empolgadão, fala, agora eu vou comprar aquele carro, vou voar abaixo, compra, se enforca e tudo mais. E o break-even de produto, ele só acontece em 2 anos. Mas peraí, Thiagão, o que é break-even, cara? Essa foi ensaiada também, cara. Legal, né? Break-even é aquele maravilhoso ponto onde um produto, um negócio começa a dar lucro. Entendeu, Lucas? Entendi. O importante é que eles entendam também. Caralho, obrigado. Aí sim, porra. E o grande motivo do cancelamento era a inadimplência. Então, o cara chegava lá, né, comprar um negócio, não conseguia pagar, se enforcava, saia fora, e, enfim, a empresa ficava com todo esse prejuízo. E aí, qual que foi o grande gatilho de entendimento aqui? A renda era declarada, porque a gente tem o risco maior só na contemplação. Então, quando o cara está começando, ele está me dando dinheiro, né? Eu estou só botando no meu cofrinho aqui para ele, tal, mas ele que está me dando dinheiro. Então, não tem risco. Só que deixa eu voltar aqui para a gente entender. Se esse cara deixa de me dar esse dinheirinho antes do 24º mês, eu tomo prejuízo. Então, tem risco aqui também. Então, a gente tinha uma renda declarada. Então, se chegava para o corretor, cara, ganho 3 contos, ou ganho 10 contos, ganho 20 contos, e era um simples chutão. Então, eles pensavam primeiro na parcela que eu precisava pagar, e depois inventavam uma renda em cima para aquela ficha passar. Então, só para vocês entenderem, vocês conhecem os dois? O Calton e o Catra? Que é mais ou menos assim. All time. Porra, velho. O cara já dando pressão. Vindo da bronca. O único critério é os 30% de comprometimento de renda, que é um critério do mercado financeiro inteiro, né? De vários produtos financeiros. Então, se eu falo que eu ganho 10, a minha parcela tem que ser 3, né? O máximo. Só que qual que é o problema? Imagina o cenário, o Calton, ele ganha 10 conto
ele mora com a mãe, não tem gasto nenhum, ele paga o Netflix e o Spotify. Então esse cara pode comprometer 30%. Agora imagine hipoteticamente que o Catra ganhasse os mesmos 10 mil reais. E ele paga aluguel, na comunidade já não está tão mais barato, ele tem uma enxurrada de filho, ele tem um monte de outros gastos que compõem aí o custo de vida desse cara, que não deixa ele ter 30% livrinho para pagar uma parcela do carro novo. Então, a gente começou a entender que a grande solução para diminuir o cancelamento era criar uma venda mais qualitativa. Aí vamos para o framework. Então, qual que era o grande desafio? Como personalizar o compromisso de renda? Eu tenho que conseguir enxergar que é o Calton e é o Catra, e o Calton compromete 30, o Catra 10. Né? Então, como que a gente faz isso? Qual que foi a sacada? Criar cupom de desconto com geolocalização. Então, era um aplicativo, mas eu falava para ele, cara, você vai querer uma casa, né? Pô, explora a cidade aí para você conhecer a próxima vizinhança, e eu ia pescando, eu ia entendendo, mandei um cupomzinho de pet shop. Pô, esse cara tem cachorro, um cachorro custa mais ou menos uns 400, 500 pau por mês. O meu até mais, mas enfim. Eu mando um cupomzinho de salão de beleza, e ele é um homem, ele resgatou, e tu falou, opa, talvez ele tenha uma esposa. E aí com os cupons a gente vai entendendo qual mais ou menos é a estrutura familiar desse cara. E a região, né? Que a localização que você mora muda muito o seu custo de vida. Um cachorro é que eu não sei bairros, mas o cachorro no Tatuapé é mais barato que um cachorro em Moema, né? Então, o que a gente tinha de dados era isso, a estrutura familiar, e a gente cruzava com bases externas para ter um custo mínimo de vida desse cara por região. E aí, qual que era, né, o produto disso, né, o grande impacto no produto? A gente conseguiu criar clusters. Então, a gente fazia pequenas perguntas lá no processo de venda, e eu conseguia entender que, cara, se esse cara mora no Tatuapé, tem 2 filhos, mora de aluguel, tem cachorro, periquito, papagaio e ajuda a sogra, porra, esse cara, a vida dele custa no mínimo 7 pau. Se ele me falar que ganha 10, o comprometimento de renda tem que ser só entre o que sobra, não entre os 10. Né? Então, isso foi a grande sacada. E, mais uma vez, tudo se repete. Tem o desafio, o gatilho, os dados que a gente consegue extrair do gatilho e o impacto no produto. E daí a gente tirou algumas grandes lições que a gente queria compartilhar com vocês. A primeira grande lição é, não espere para aprender com os dados. Tem que gerar os dados. Nem sempre você vai ter informação você vai ter informação ali ou outra de comportamento, navegação, mas que não vai conseguir te dar uma base para, de fato, mudar o negócio e causar impacto no negócio. Então, você tem que gerar o dado quando você precisa dele. Tem a segunda, é muito eu que vendo esse peixe, que é muito importante entender serviço e negócio antes de pensar em qualquer tela. A experiência começa muito antes, cara. A experiência começa num processo cagado, de novo, né? Começa em um monte de coisa que, se a gente negligenciar, cara, não adianta, a experiência, né, digital não vai salvar. Então a gente tem que falar cada vez mais de negócio, cada vez mais de serviço. E o interessante é a gente deixar bem claro que não são dois skills que trabalham em diferentes etapas do negócio ou do projeto. A gente trabalha junto desde o start do projeto, desde o momento de imersão até como que a gente vai combinar a nossa entrega de documentação para uma coisa casar com outra e realmente ter essa energia e entregar o valor na ponta final do produto. Isso é uma coisa que a gente aprendeu se ferrando e é uma parte dolorosa também. A gente fala, cara, que briefing bom é briefing questionado, contestado, porque a gente não pode negligenciar essa fase de entrada do projeto. Então, eu como service designer visto muita carapuça de, cara, tu tá me falando que o problema é A, mas será que não é B? Né? Então, isso é uma coisa que faz total sentido para a gente hoje. E aí essa é a triste notícia. Que a gente costuma brincar, né, que a gente ferrou a vida do Jimmy. Lá na Handmade a gente trabalha com sprint, então tem projetos com prazo fechado. E quanto mais a gente vai entrando nessa saara, vai cavando, vai achando oportunidades de negócio e algumas falhas e vai botando serviço e dados junto, o risco do escopo aumentar de forma descontrolada é muito grande. Então, a gente fica ali meio que jogando na meiuca, na dificuldade. Porque, por exemplo, no caso que a gente falou do produto de consórcio, que a gente criou os cupons para ter um gatilho, para conhecer esse cara, etc. e tal. Aquilo não estava no escopo, né, do briefing, mas a gente entendeu que, cara, aquilo era fundamental para a evolução do produto, né, para o amadurecimento do produto. Então, cara, isso é uma coisa que a gente não tem a fórmula mágica até para passar para vocês sobre isso, mas é importante ter esse entendimento, né, de que às vezes quando a gente começa a mexer na esfera negócio, o bicho pode complicar um pouco. Exato. Bom,
E é isso, galera. Espero que Uns tenham 10 gostado. minutos de folga. Peraí, cara. 5, 4, 4, 3, agora. 3, 3 e já! Salva de palmas! Valeu. Fiquem aqui. Ô, Thiago, Muito obrigado. eu só queria... A gente ensaiou aquele passinho da fusão. A gente vai fazer aqui, tá? Vocês ensaiaram. Antes de fazer... É mentira. Acho que eu ia fazer essa porra, mano. Queria fazer uma pergunta. Quem que escreveu o roteiro, né? Tu é o roteirista da apresentação? Não, ele já foi Bagulho meio redator. Zorra Total, Ele é mais assim, talentoso. né? Muito engraçado, muito. Cara, eu A gente sou falou- gordo. Se não for engraçado, eu tô fudido, né? É que a gente pensou, o conteúdo é ruim, vai ser ao menos engraçado, Tá bom, né? Vocês enganaram. Vamos lá, agora faça o dance. Não vamos fazer? Não, era zoeira. era brincadeira. Brincadeira, era mentira, tá. Então vamos abrir para as perguntas. Alguém tem uma pergunta aí no público para fazer aos nobres apresentadores? Nem a minha, gente? Pô. Como Ficou é a fácil o primeira- framework, hein? Como é a primeira palestra com perguntas, Galera, o pessoal fica meio tímido. Então quando Eu gosto de pergunta do William. O William Porra, Sertório mano. Eu ia pergunta usar a bem. velha Cara. tática do, então eu vou desligar, daí aparece alguém, né? Apareceu alguém. Ele. Aqui, ó. Vou levar aí. Tô levando aí porque, apareceu lá. Aqui, ó, apareceu. Opa, tudo bom? Manda. Eu não costumo fazer pergunta, não, só para salvar vocês. Você é foda, cara. Gostei de você. Obrigado. Conta um caso bem rápido de algo que não deu certo. Caralho, Onde, meu Deus. quando o framework você sentiu e falou, puta, aqui talvez não seja aplicável. A gente não Isso fica, acontece. a gente não executa o projeto em cima do framework, tá? A gente não fica assim, não vou fazer nada porque sai do framework. A gente faz e tem cada projeto tem muito mais coisas do que isso. E aí onde que a gente consegue inovar na camada de negócio, a gente tenta sempre deixar com essa regrinha que a gente acha que funciona bem. Tem um ponto Nunca assim, também, ocorreu- cara, que não é todo projeto que isso cabe. Né? O ponto é muito assim, entende o problema do negócio, pô, esse projeto cabe a gente fazer um modelinho assim. Tem vários projetos que a gente ainda assim entrega inovação na esfera de negócio, serviço e tudo mais, mas que não tem nada a ver com dados, por exemplo. Então não é, e aí a gente usa os dados de outra forma, para entender persona e no final para conseguir mensurar a experiência. Então é meio uma coisa de oportunidade. Falou, porra, e aí, Aqui esse dá, aqui cabe alguma coisa da gente fazer porque realmente faz sentido. Legal. Então o ponto é mais esse, assim, se faz sentido no projeto ou não. Não Por no isso que negócio talvez você nunca tenha dado errado. Onde não cabe, a gente não coloca mesmo. Perfeito. Obrigado, cara. tem. É isso. Obrigado a você. Valeu? Alguém? Tem uma pessoa ali atrás levantando a mão. Aquela direção, sim. Só para dizer que nós, no Rio de tá Janeiro, lá em somos cima, lá. os maiores faladores de palavrão, viu? Cadê, velho? Quem Tá que lá é? em cima. Aí sim, Olha caralho. lá, ó. Aonde? Eu tô cego pra porra. Ô, moleque. Olha o ponte vermelho lá. É que é a luz aqui, né, velho? A gente fala mais palavrão. Seu nome? Leonardo. Fala, Leonardo. Não, era só para dizer que nós, tá. no Rio de Janeiro, somos mais faladores de palavrão. Que se foda, Assunto que se interessante, foda, né? Você também. Olha o código de conduta aí, gente. Valeu, mano. Acho que é isso. É isso? Aqui. Boa. Naquele teu projeto ali do gatilho dos cupons, quanto tempo ficou coletando o dado Na verdade, esse projeto ainda está para rodar, ele está na esteira de desenvolvimento. Né? O que a gente trouxe aqui É estratégia, né? É estratégia. só estratégia? Ok. Exatamente. Porque isso normalmente... Não, ele é precisa de um tempo de maturidade, sim, não é uma coisa... E vocês, quando fizeram o plano de negócio, vocês já tinham uma ideia de a quantidade de tempo que isso vai ter que rodar para conseguir uma... Aí eu posso responder de uma forma mais ampla. Quando você depende de dados em qualquer uma das estratégias, você vai precisar de volume de dados, depende de volume de uso. E aí, esse é um produto de alta escala, então eles conseguiriam fácil um volume de dados. Mas quando você não tem, você pode trabalhar com amostragem também, né? Mas a amostragem trabalha sempre com percentuais. Sim, E serve para qualquer outro cenário também. porque o grande trunfo ali está em conseguir reconhecer padrões. Né? Então, quanto tu precisa para ter sim, um padrão, com certeza, né? tem um tempo aí do negócio rodando para ser efetivo, com certeza. Mas ele está na esteira ainda, não foi para a rua. Ok, obrigada. Tá bom? Tem mais um? Aqui. Pô, Ok. agora a galera tá falando, porra. Ali. Eu acho que não está funcionando dele. Está funcionando o seu? Tem um botãozinho verde no meio. Onde está a luzinha laranja, ele vai ficar verde. Você já trabalhou com isso, cara? Tava aqui hoje de manhã perturbando todo mundo. Vocês vão ter que me aturar, né? Dá um berrão mesmo. Alô, alô. Aí, Aí, caralho. garoto. No
No exemplo do consórcio que vocês deram ali, na primeira etapa vocês chegam no questionamento, no que vocês querem descobrir. Na segunda etapa vocês foram para os cupons ali, né? Que seria a forma de coleta de dados, né? Como que vocês fazem essa parte de teste, de hipóteses? Por exemplo, vocês chegaram nos cupons, mas vocês testaram outras E fizemos teste de usabilidade com a solução primeiro, com o usuário real. Usuário real, e vocês levantam que tipo de métricas? É que a gente aplica isso dentro da metodologia da Handmade, que é Design Sprint, né? Adaptado lá pelo Jimmy. Então, o primeiro ponto, a gente tem um processo de mineração, e aí eu fico entendendo o negócio, e aí eu fiz esse diagnóstico da venda qualitativa e etc e tal. Aí a gente roda a semana de sprint efetivamente, e aí essa foi uma das soluções, né, do lance do cupom, foi uma solução que nasceu dentro do design da semana, efetivamente de design sprint, e aí a gente pega, cria um protótipo e testa. Né? Então tem o teste dentro do sprint, e aí, enfim, depois a gente faz a entrega, tudo documentado e tudo mais. Mas a gente testa dentro do sprint. Bacana, valeu. Oi. Opa. Ó, começou. Cara. Obrigado, Thiago. Valeu.